Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça. Sinais de Fumaça, exatamente o que o nosso convidado está fazendo, mandando sinais de fumaça. Nós trouxemos hoje aqui no programa Sinais de Fumaça o Alex Melo, que tem um nome iniciático Auá, e ele já começa fazendo os seus sinais de fumaça. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Samuel. Muito bem. Falar em nome iniciático, falar em fazer sinais de fumaça, o que significa o seu nome iniciático para as pessoas que estão acompanhando a gente? Bom, o nome iniciático Auá, na verdade, ele era um nome um pouco maior, de uma tradição nepalense que eu fui iniciado aqui no Brasil. Uhum. E a princípio era Awatai Jankri. Awatai Jankri? Awatai Jankri. Jankri, no Nepal, é xamã. Xamã. É como se diz xamã no Nepal. Sim. E depois de alguns momentos utilizando esse nome completo, eu senti a necessidade de simplificá-lo. Porque eu comecei a perceber que quanto mais nomes nós recebíamos, mais egos eram agregados. E um ego já é difícil de lidar, 2 egos é muito mais, 3 é muito mais. Então eu comecei a fazer uma pesquisa dentro do próprio Tupi-Guarani. Sim. E percebi que existia um nome Auá, que significava tão somente índio. Uhum. Homem índio, uma pessoa índio. Uhum. E como a gente trabalha com o meu trabalho, com xamanismo, com as medicinas nativas também do Brasil, eu me senti mais à vontade em adotar só o Auá como um apelido. Hoje ele vibra mais em mim como um apelido de simplicidade, de humildade, do que como um nome iniciático. Uhum. E hoje nós temos um tema que é o tema flautas nativas, né? Flautas nativas e práticas xamânicas relacionadas com cura, que é o que a gente vai estar abordando. No seu caminho de busca, você foi iniciado no xamanismo nepalês, como é que foi o seu processo de descoberta? Como é que foi o seu caminho ao ar em busca desses conhecimentos xamânicos e o que é que você, correlacionando a sua história de vida, o que é que você pode recomendar para as pessoas que estão começando a trilhar esse caminho? Bom, como todo o processo de chamado que a pessoa recebe para operar no xamanismo, momentos antes de receber esse chamado, a pessoa encontra-se num momento de crise pessoal, num momento de tristeza, num momento de doença, e comigo não foi diferente. Depois de perceber que o meu mundo era muito pequeno, aquele mundo do consumo, do carro, do apartamento, do trabalho, aquele cotidiano sistemático, robótico, no qual a maioria das pessoas estão integradas, se desfez, foi sendo destruído pouco a pouco na minha vida, e com isso eu fui perdendo todos os meus valores, minhas bases, minha autoestima, e me encontrei num momento de profunda depressão, no qual sofri muitas perdas familiares, perdas materiais, e a partir daí o xamanismo meio que me resgatou, quase que quase que ele me procurou. Eu já tinha lido alguma coisa sobre xamanismo durante a adolescência, porém os livros que eu li em nenhum momento citaram a palavra xamanismo, então eu não fazia muita ideia do que se tratava. Mas atrás da cura da minha depressão, eu comecei primeiro a ter contato com as plantas sagradas, as plantas de poder. Uhum. No Brasil, acho que a mais conhecida, a mais difundida é a própria ayahuasca. E me senti curado num espaço de tempo muito curto. E a partir das próprias experiências com a planta, que eu considero uma grande professora, eu comecei a receber os ensinamentos e as diretrizes de para onde seguir, com quem estudar, como fazer, até com relação aos instrumentos que eu deveria utilizar, que eu teria afinidade no futuro. E a partir daí tudo começou, tudo foi uma trilha, um trilhar já de 5, 6 anos, quase 6 anos de caminhada. E eu recomendo o xamanismo para as pessoas, não só para cura, mas também para um despertar interior. Eu acho que o xamanismo ele acelera o processo de desenvolvimento, de evolução do ser humano espiritualmente,
Eu até falo brincando com meus alunos que eu considero o xamanismo um tratamento de choque para o espírito. Não acho que quem está no caminho do xamanismo sejam pessoas boazinhas. Pelo contrário, eu acho que o xamanismo ele aparece na vida da pessoa como um último recurso. Quando já nada mais a convence que só a experiência prática, entendeu? A vivência, entendeu? Pode solucionar os problemas mais complicados do ser. Então eu recomendo o xamanismo como um processo de aprendizado onde essa curva de aprendizado é muito curta, né? E o desenvolvimento é muito amplo. Chegou a hora de nós apresentarmos aqui também, né, que as nossas flautas, porque ela não é só apenas cenário para nosso bate-papo, para nossa entrevista, que o nosso tema é isso, né, flautas nativas xamânicas, né, e terapias, né. Como é que começou o contato com você? Na verdade, explica para o nosso amigo internauta, antes de tudo, qual é a diferença das flautas e por que ela é diferente e como é que você trabalha com as flautas dentro das terapias? Bom, assim como o meu processo inicial de aprendizado do que se tratava o xamanismo e todas as tradições e os conhecimentos ancestrais, e tudo isso se veio a partir de um momento de sofrimento na minha vida, com a flauta não foi diferente. Há alguns anos atrás eu me divorciei e num momento de muita dor, de muita culpa também, por conta do meu casamento ter sido encerrado, né? Eu fiquei alguns dias na casa da minha mãe e numa experiência individual, espiritual, num ritual individual espiritual, eu recebi um comunicado espiritual a respeito da flauta, onde eu só recebi o nome, só uma sigla, NAF, N-A-F. E essas letras ficaram ecoando nos meus pensamentos e eu comecei a pesquisar nas semanas decorrentes, até que eu encontrei esse instrumento, que era a flauta nativa, e a NAF significa Native American Flute. Eu percebi que NAF era a sigla que na verdade significava flauta nativa americana. Uhum. E comecei a buscar o instrumento, primeiro para adquiri-lo no Brasil, não consegui, tive dificuldades em conseguir o instrumento. Isso foi em que ano? Isso foi há exatamente 2 anos e meio atrás. Sim. E por volta de 2010. E eu consegui um contato na Espanha com um artesão, com um luthier, um xamã, que tinha vivido e aprendido com os Sioux nos Estados Unidos a medicina da flauta. E foi quando eu consegui adquirir a primeira flauta e recebi as primeiras instruções de como utilizá-la. E a partir daí meu desenvolvimento foi autodidata, comprando songbooks importados, escalas, me aprofundando um pouco em música, em teoria musical. E a partir desse domínio básico musical da flauta, eu comecei a associá-la com as terapias. E de que forma que isso aconteceu? Como é que você utiliza as flautas? Quando eu comecei a tocar a flauta, eu comecei a perceber que aquela tristeza estava indo embora. Cada dia que eu tocava flauta, ela operava no meu chakra cardíaco, nos meus sentimentos. E alguns dias depois eu nem lembrava mais aquilo que eu sentia. Entendi. Aquela tristeza. Uma terapia já. A vibração dela, a vibração da flauta, ela tem uma magia que ela opera diretamente nas emoções. Ela tem algo de mágico, algo de um instrumento, um autêntico instrumento de cura. Eu comecei a perceber que a flauta não era apenas um instrumento musical, mas um autêntico instrumento de cura. E eu fui o próprio cobaia da flauta e vi primeiros efeitos em mim. Sim. Fiz as associações com tudo que poderia ser trabalhado a nível de saúde emocional com a flauta e criei uma metodologia voltada a terapias, utilizando a flauta como medicina de cura, como instrumento de cura. Então vamos ouvir um pouquinho então do toque, da sonoridade desse processo curador e curativo que traz a sonoridade de cada uma das flautas. É importante frisar que esse instrumento é um instrumento único no mundo. Não existe um outro instrumento similar. Os primeiros registros de flautas foram encontrados há pelo menos
60 mil anos, né, em pinturas, e cerca de 800 anos antes de Cristo, depois de Cristo, já foram encontrados exemplares de flautas com esse elemento aqui, com essa peça. E como é o nome dessa peça? Essa peça aqui se chama Espírito, outros a conhecem por Totem, outros a conhecem por Bird. Mas foi ela que fez toda a mudança no conceito de construção de flauta. Porque essa flauta ela é constituída de 2 câmaras. E como tudo dentro do xamanismo, é a fusão do sagrado feminino com o sagrado masculino. Com a flauta também não foi diferente, mas antes a flauta ela tinha uma energia basicamente masculina, né? E a partir da fusão das duas peças ela se transformou num instrumento um pouco mais harmônico. E a grande sacada dos índios, dos nativos, a grande sabedoria foi eliminar a complexidade do instrumento. Eles criaram uma câmara de ar, onde aqui você pode ver que tem uma parede no meio e aqui uma câmara fechada, aonde o ar é transferido para essa furação através do totem, que é essa peça aqui, que causa uma sonoridade parecida com, um pouco similar com uma flauta transversal, sem que você tenha que ter toda aquele tempo de treinar que eu posso dizer, o bico, a boca, para assoprar a boqueadura, para assoprar. Porque para quem estuda instrumentos de sopro sabe que no início essa é a maior dificuldade, treinar essa posição, o jeito, a forma da boqueadura. Isso demora muitos anos. E com a sabedoria e a simplicidade dos índios, todo esse processo de aprendizado foi eliminado. Eles já foram direto ao assunto, que é tocar, que é fazer música, sem essa dificuldade inicial. Uma outra coisa importante que eles fizeram foi que há milhares de anos atrás, mesmo sem ter conhecimento nenhum de música erudita, de música clássica, eles construíram uma escala pentatônica, que são 5 notas que são totalmente harmônicas entre si. É como uma escala pentatônica que você forma acordes, é como uma escala pentatônica que você forma harmonia e melodia. Então, sem ter esse conhecimento, só o sentimento e o ouvido, eles conseguiram desenvolver um instrumento mágico, único, onde ele é totalmente afinado, onde ele pode ser tocado com qualquer tipo de instrumento, onde ele pode ser gravado em estúdio, com outros elementos. Então essa foi a grande transformação na flauta nos últimos séculos, e foi a partir daí que ela começou a se difundir. Mesmo dentre os nativos, ela não era tão difundida, mas a partir dessas mudanças, dessas evoluções, ela começou a se tornar muito difundida, principalmente dentro do xamanismo norte-americano. Mas hoje em dia há registros de até músicas indianas que utilizam a flauta nativa norte-americana. Eu vou mostrar para vocês agora o som da flauta nativa americana tradicional, também conhecida como siotanka nos Estados Unidos, pela comunidade Sioux.
Alex, você falou do totem, né, do espírito que está inserido, que está presente na flauta, né? E como que é escolhido esse totem? Qual é o critério que é de escolhimento desse totem que fica na flauta? Eu vou dar dois exemplos. Tem o exemplo da pessoa que já conhece o seu animal de poder, ela já tem o totem formado e ela manda fazer o espírito, essa parte da flauta, de acordo com o animal de poder dela. Uhum. Dependendo da tradição que a pessoa se inicia ou que ela estuda, o totem é formado por 4 animais. Um animal de poder, que corresponde à personalidade dela. Um animal dourado, que corresponde a uma espécie de protetor, um anjo da guarda. Existe o animal negro, que não precisa ser necessariamente um animal preto, porém ele corresponde aos aspectos sombras, aos pontos negativos daquela pessoa, os defeitos dela. E o último animal de um totem é o animal alado. Então, nas tradições em que o totem é formado por esses 4 animais, o de poder, o dourado, o negro e o alado, a pessoa escolhe o alado, que é um animal do ar, que é um animal que está associado ao elemento ar, né, para ser o totem da flauta. Nesse em específico que você está segurando, qual é? Esse em específico, ele já veio assim, e ele representa o bico do pica-pau, que é o pássaro escultor. Porque na lenda da primeira flauta, né, que eu vou falar resumidamente, um índio tentava chamar a atenção de uma bela índia. Uhum. Né? Então ele fazia de tudo, ele andava de cavalo, ele fazia manobras perigosas, ele pulava do rochedo, mas elas sempre o ignoravam. Ele nunca conseguia chamar a atenção dessa bela índia, Lakota. Sim. E num dia de tristeza ele foi para o meio da floresta e sentou no pé de uma árvore e começou a chorar. E o pica-pau começou a picar um galho seco que estava próximo dele, nessa árvore, começou a picar e esculpir e fazer vários furinhos. E o vento assoprando na floresta, passando pelos furos, pelas aberturas que o pica-pau tinha feito no galho seco, começou a formar um som. E ele, movido pela curiosidade, pegou aquele galho e começou a soprar. E começou a fazer música. E essa música, aquela índia Lakota escutou de longe. Ela escutou de longe, veio seduzida pelo som da música, porque ele conseguia expressar, através da música, todos aqueles sentimentos que ele sentia por essa índia, que antes, até então, ela não conseguia perceber. E se apaixonou por ele, casou com ele, tiveram um final feliz, só que ele recebeu uma instrução do pica-pau, para nunca mais tocar a flauta. Porque na lenda Lakota, quando você toca uma flauta, você pode fazer com que uma pessoa se apaixone por você. E se seu amor estiver feliz, e se você estiver satisfeito, para você não tocar mais. Porque senão você vai atrair outro amor, e outros amores, e outros amores. Mas é lógico que isso é uma lenda, né? Isso é uma lenda, mas a gente percebe sim o encanto das pessoas por conta da flauta, né? Mas o interessante dessa lenda foi que ele não conseguia antes da flauta, exteriorizar aquilo que ele sentia. E a partir ele exteriorizava da maneira errada, da maneira incorreta. E a partir da flauta ele começou a exteriorizar todos aqueles sentimentos, entendeu? Pela música. Então ficou fácil dele se expressar para aquela moça através da flauta. Nos nossos trabalhos a gente recomenda essa medicina, esse curso, esse aprendizado com a flauta, justamente para aquelas pessoas também que têm muita dificuldade de se expressar. Né? Então ela é muito mágica nesse sentido também. No caso das pessoas que estudam comigo, todas receberam o mesmo animal, porque a gente fez um trabalho em grupo, onde foi formado um grupo de terapeutas. Então todos receberam a águia como totem. Todos receberam a águia como totem. Então ela passa por uma consagração. Depois que a pessoa estuda e se capacita, ela tem um período de 60 dias para treinar, para se capacitar. É feito um ritual de consagração dessa flauta, aonde ela é consagrada nos 4 elementos e no final é feita uma associação espiritual com o espírito da águia.
Na verdade, o espírito da águia não fica preso na flauta. Mas o instrumento consagrado, o instrumento de poder, a partir do momento que ela é consagrada e é feita essa associação do espírito animal com o instrumento musical, ele se torna um instrumento de poder, ele se torna um instrumento de cura. E toda vez que é tocado, você invoca aquela energia animal para operar em você, para operar através da sua música. Então, na minha turma, todos recebem a águia. E nós já estamos aqui já chegando ao final do programa Sinais de Fumaça, aqui com a presença, a participação do Alex Melo, Auá, né? Eu pedi então para o Alex então deixar a sua mensagem final aos nossos amigos internautas. Guerreiros, escutem o chamado desse caminho que é maravilhoso, que é muito belo, que é um caminho de muita evolução, que é um caminho de muito aprendizado. Aprendam com os nativos, com os ancestrais, com os antigos, a sabedoria da simplicidade, da humildade. E aconselho, recomendo a flauta nativa como uma ferramenta maravilhosa para o seu desenvolvimento emocional, para que você possa se expressar de uma forma correta. Ela abre canais de expressão em você, ela abre suas percepções, ela ativa seus sentidos, ela faz com que você se torne uma pessoa mais comunicativa.